Olá a todos, grande abraço. Vamos aqui ligar a nossa câmera, super câmera, e continuar a nossa aula. Grande abraço a todos, espero que estejam gostando das nossas aulas. E a gente vai ver aqui no Tera Vestibulares. Meu querido e minha querida, preste atenção, porque a sua aula é dinâmica e você vai aprender química, física, matemática e todas as outras matérias de uma maneira super legal e interativa. Mande mensagem no YouTube, no Face, se você entendeu, se você não entendeu, manda um abraço, manda um curtir também. Grande abraço para vocês. Vamos continuar a resolução. Até já. Bom, continuando aqui, ciência e tecnologia para um Brasil melhor. Olha aí, galera, vamos melhorar o Brasil. Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vamos lá. É a Copa agora, Rodrigo Berhardt. Então, Enem 2010, questão 72. Vamos resolver então a questão. Vamos lá, ciências da natureza e suas tecnologias. Uma matéria considerada das mais pedreiras do Enem, com a nota de corte mais alta também para quem vai prestar o FABC, por exemplo. Então vamos lá. Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles em rios, vivem em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como a respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais, em todo o planeta Terra. O oxigênio é ator dominante na química da solubilidade. Aqui estamos falando de química, soluções. Então fique ligado. Até já. Devido à sua baixa solubilidade, o oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da biosfera. Devido à sua baixa solubilidade em água, 9 mg por litro a 20 graus Celsius, disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica, que vive a partir de oxigênio, e a vida anaeróbia, que é a fermentação, ou outros processos bioquímicos. Nesse contexto, um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio. Galera, o que é a DBO? DBO é o quanto que um ser vivo usa, ou a população de seres vivos usam de oxigênio. Foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A DBO correspondente à massa de oxigênio em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico, ou seja, do carboidrato ou de outras biomoléculas, tá? Que usam o carbono como fonte em 1 litro de água. Dadas as massas molares em grama por mol, 12, 1 e 16, suponha que 10 mg de açúcar, fórmula mínima CH2O, tá? E massa molar igual a 30 gramas, em 1 mol, eu vou ter 30 gramas, é isso que você monta na sua cabeça. Como ele vai ser oxidado pelo oxigênio, o que a gente vai ter então? Liberação de CO2 mais H2O, que é H2O. Então presta atenção. São quantas miligramas de açúcar? 10 miligramas. 10 miligramas por litro. Aqui, o açúcar está sendo representado aqui, Aqui o açúcar. É a fórmula mínima. Seria C6H12O6, certo? E ele usou a fórmula mínima. Aqui é a fórmula mínima. Que maravilha, que maravilha. Aqui é o oxigênio. Aqui é o CO2, que é o gás carbônico, liberado na respiração. E aqui é H2O, a água. Que maravilha. Presta atenção então. Continuando o nosso raciocínio, meus queridos, eu vou ter também 1 mol de oxigênio, beleza? Vou ter 1 mol de açúcar e 1 mol de oxigênio. Então 1 mol estará para 1 mol, assim como 30 gramas estará para 32 gramas de oxigênio. E, para eu saber
Suponha que 10 miligramas. Olha a pergunta do exercício. Suponha que 10 miligramas de açúcar, fórmula aminante CH2O, e massa molar 30 gramas por mol são dissolvidos em 1 litro de água. Em quanto de DBO será aumentado? Ou seja, quanto que é o gasto de oxigênio aumentado? Então eu vou chamar aqui de X. Então aqui é a famosa regra de 3. Grama por grama, grama e grama. Então aqui, ó, grama, grama, miligrama por litro, miligrama por litro. Então eu vou multiplicar em cruz, vai dar 30 gramas X. Aí vou multiplicar em cruz aqui, vai ficar 320 grama vezes miligrama por litro. Grama com grama corta. Então vai ficar X é igual a 320 miligramas por litro sobre 30. Faço o corte aqui, vai ficar 32 dividido por 2, vai dar em torno de 10,7 miligramas por litro de oxigênio. Que maravilha, galera! Um cálculo relativamente simples que você deve prestar total atenção nesta resolução. Peguei o açúcar, eu só tenho um aqui, ó, é um invisível. E aqui também. Por isso que é um mol, galera. Se tivesse 6 aqui, era 6 aqui. Se tivesse 6 aqui, era 6 mols aqui. Beleza? Mol, quantidade de matéria. Então, a resposta final do nosso exercício, o que eu vou encontrar aqui, meus queridos? Resposta letra E, de Eberhard. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Então, tá aí respondido o acréscimo de DBO, demanda biológica de oxigênio, é 10,7 miligramas, 10 a menos 3 gramas por litro. Ah, garoto e garota! Bom, vamos continuar a nossa resolução. Vamos lá, agora vamos pegar uma pedreirinha de química, que é só prestar atenção e mandar brasa, detonar a boca do balão, galera. Questão 73, vamos lá, vamos ler juntos. A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de PB. Não, chumbo! É chumbo, plumbum. Vem do latim, que quer dizer o que, galera? Chumbo. PB vem de plumbum, que quer dizer, em português, chumbo. Depois, óxido de chumbo, 3%. Depois, dióxido de chumbo, 17%. E o sulfato de chumbo, PbSO4, é o sulfato de chumbo. Os outros são óxidos de chumbo, Di2, né? E o óxido de chumbo, beleza? A média de massa da pasta residual de bateria usada é de 6 kg. Veja, 6 kg. Que eu vou considerar a massa de pasta residual, então, na pasta residual. Então, inicialmente, o que eu vou ter? 6 kg. Já vou armazenando essas informações. Onde 19% é um dióxido de chumbo, 60% é um sulfato de chumbo e 21% é o nosso chumbo. Bom, a gente vai analisar agora esse sulfato de chumbo. Fica esperto. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato, que é esse cara aqui. Tem quanto? 60% de sulfato. Ó, se 6 quilos representam 100%, a gente vai achar X está para 60%. Esse já é o primeiro cálculo. Entre todos os compostos presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2. Pois nos processos pirometalúrgicos, ou seja, que envolve calor, queima, em que os compostos de chumbo placas das baterias são fundidos, derretidos. Há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre e gás poluentes. Gás muito poluente, que vai causar aquela fumaça das grandes cidades. Beleza?
Para reduzir o problema das emissões de dióxido de enxofre, isso aqui é o famoso dióxido de enxofre. Dióxido, 2 óxidos com enxofre. Pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para dessulfurização, tirar a parte de enxofre, antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no sulfato de chumbo, feita pela lixiviação, lavagem, com solução de carbonato de sódio, a 1 molar a 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo, que é uma mistura que vai formar esse cara aqui, ó, carbonato de chumbo, com rendimento de 91%. Após 91%. Então vamos gravar aqui que o rendimento é de quanto, gente? Fala comigo, 91%. Fundição, então, aqui está o esqueminha da fundição. Você não precisa gravar nada, você não precisa montar nada, já está feito aí pra gente. Sulfato de chumbo, leia comigo. Sulfato de chumbo mais carbonato de sódio vai formar o carbonato de chumbo mais o sulfato de sódio. Massas molares em gramas por mol do chumbo 207, do enxofre 32, do sódio 23, oxigênio 16 e carbono 12 gramas por mol. Reciclagem do chumbo de bateria automotiva, estudo de caso. Segundo as condições do processo apresentado, para a obtenção do carbonato de chumbo, por meio da lixiviação com carbonato de sódio, que é esse processo aqui, e considerando que uma massa residual de uma pasta de 6 kg, qual é a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo é obtida? Se esse sulfato vai ser transformado em carbonato de chumbo, então vamos ver qual é a quantidade primeira de sulfato de chumbo. Se eu fizer essa fórmula aqui, que é o 60%, falou que a pasta vai dar 60% de sulfato de chumbo. Então, quanto que eu vou ter? X é igual a 3,6 quilogramas de sulfato de chumbo. Sulfato de chumbo. Que maravilha! Vamos continuar. A pergunta é, com um rendimento de 91%, qual a quantidade em quilogramas do PbCO3 que vai ser produzido? Essa é a nossa pergunta. Sabendo então que nós encontramos 3,6 quilos de sulfato de chumbo que vai ser transformado em carbonato de chumbo, que é menos nocivo à natureza, o que a gente vai fazer então? A reação que é descrita é Pb igual a SO4 mais Na2CO3 será igual a o PbCO3, que é o tal do carbonato de chumbo, mais o sulfato de sódio. Certo? Meus queridos, quantos mols eu tenho aqui? Igual a outra regra, 1 mol. Está para 1 mol do carbonato. Aqui é o sulfato, só revisando, de chumbo. E aqui é o carbonato de chumbo. Beleza, turma? Maravilha! Que maravilha! Fazendo os cálculos então, meus queridos. Veja, você vai ter que achar agora a massa por mol. Massa molares do chumbo é, chumbo é 207 gramas por mol. Do enxofre, 32 gramas por mol. Do sódio, 23 gramas por mol. E do oxigênio, 16 gramas por mol. E por último, o carbono, 12. Se você fizer agora para o sulfato de chumbo, esse aqui é 207, mais o enxofre, que vai dar 32, esse é o cálculo que você vai ter que fazer.
mais 4 vezes 16. Tudo isso vai dar 303 gramas. Então, ó, 1 mol está para 1 mol de carbonato, assim, 303 gramas por mol está para... Aqui o carbonato aqui também vai dar 207, o carbono é 12, mais 3 vezes 16. Se você fizer a conta, toda essa conta, você irá encontrar 267 gramas. Você deve fazer em casa, tá? Refaz, porque eu já estou fazendo direto. Então vai ficar muito cansativo aqui a aula e você tem que fazer mesmo, não tem jeito para aprender. E quanto que foi encontrado de sulfato de chumbo? O que a gente encontrou? Quantos quilos, queridos e queridas? 3,6. Fala comigo. 3,6 o quê? Quilos de sulfato de chumbo, porque era 60% de 6 quilos. Essa a conta. Então vai dar 3,6 quilogramas está para X ou Y, né, porque a gente já achou um X. Então eu multiplico em cruz. O que eu vou encontrar? Vai ficar Y é igual a 3,6 quilogramas vezes 267 gramas sobre 303 gramas. E isso tudo, depois você vai fazer a conta para conferir, vai dar 3,2 o quê? Quilos de carbonato de chumbo. Mas o rendimento que ele falou é de quantos por cento, turma? Quantos por cento o rendimento? 91% para produzir. Então não é 100%. Então o que eu vou ter que fazer agora? Na verdade, multiplicar isso por 91. Você pode fazer direto, por 0,91. E aí você vai encontrar Z. Agora a gente vai achar outro cálculo. Que o Y a 91% será igual a 2,9 quilogramas de carbonato de chumbo. Resposta final. Ah, garoto, que maravilha! Vamos ver qual é a resposta? Resposta letra C. Beleza? Isso me lembra um time, hein? Deixa pra lá. Grande resolução. Pois vamos revisar. Então a gente achou, primeiro, 60% de 6 quilos. Depois, 1 mol de sulfato de chumbo está para 1 mol de carbonato de chumbo. Achamos a massa molar, fazendo as somas dos elementos aqui. Ó. Esse era 207, mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16. Aqui 207, mais carbono é 12, mais 3 vezes 16. Essa é a conta que você tem que fazer. A gente aqui achou 267 gramas e aqui 303 gramas. Coloquei aqui na fórmula e encontrei qual seria o valor de Y total, que é quanto de massa representando 100%. Só que nós temos um rendimento de apenas 91%. Se eu pegar 91 e dividir por 100, eu vou encontrar 0,91 e já multipliquei aqui direto. E achei a resposta igual a 2,9 quilogramas de carbonato de chumbo. Que coisa linda, meus queridos! Grande resolução. Vamos lá! Vamos que vamos, minha gente! Continuando, vamos melhorar o Brasil, vamos estudar ciência. Agora Enem, questão de ciências da natureza 74. A eletrólise, lise é quebra. Quebra que libera o quê? Elétrons. É muito empregada na indústria, com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise. Eles dão carga para o metal e ele vai melhorando seu aspecto, com a recuperação de aproximadamente 99,9%, por ser um metal de alto valor comercial de múltiplas aplicações.
Sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre. Sulfato de cobre. Beleza? Durante 3 horas. ΔT. 3 horas. Empregando-se uma corrente elétrica I igual a 10 amperes. A massa de cobre bruto recuperada, então ele quer saber a massa de cobre bruto. Opa, Cu é o que, teacher? Ops, que isso, professor? Cobre, opa, quer dizer cobre, que vem do latim cuprum. Opa, cuidado aí, gente. Cu é cobre, presta atenção. Dados constantes de Faraday. F, coisa horrorosa. F é igual a 96.500. Galera, presta atenção aí no cálculo, hein? Eu tô brincando, mas presta atenção. Q é cobre. Coisa horrorosa. Presta atenção então, vamos continuar. Coulombs por mol. Massa molar, então, do cobre 63 gramas por mol. Então, com esses dados, ele quer saber qual é a massa. Exercício massa. Qual é a massa do cobre bruto? Tô fora, hein? Sai pra lá. Coisa horrorosa. Então, ó, massa do cobre. Vamos responder a questão então. Vem. Vamos lá. Qual vai ser a resposta, queridos? Qual é o tempo? O tempo é igual a 3 horas. 3 horas em segundos, eu tenho que usar o sistema internacional. Tempo é dado em segundos. Então vamos lá. 3 horas não é 3 vezes 60 minutos? Cada minuto tem 60 segundos. Então o valor total vai ser igual a 10.800 segundos. Eu tive que transformar o tempo em segundos. Ah, professor, você transformou. 1 hora, então, tem 3.600 segundos. Você pode multiplicar direto se quiser, vezes 3. Bom? Qual é a fórmula de corrente? Se eu tenho a carga e tenho o tempo, eu posso não ter eles. Eu tenho a corrente e tenho o tempo. Então, qual é a carga? Agora eu quero achar a carga. A carga vai ser I vezes T. Vou multiplicar aqui, ó. Passo esse para lá multiplicando. Está dividindo? Passa multiplicando. Então vai ficar QIT. KIT. Tá? KIT. Então vamos. KIT. Então vai ficar carga. É a corrente, que é igual a 10 amperes, vezes 10.800 segundos. O que vai nos dar 108.000 coulombs. Maravilha. Agora, para terminar, não é o cobre sulfato de cobre aquoso, meio aquoso, que vai se transformar em cobre 2+, que é o cobre aquoso, mais SO2 menos 4. SO2 2 menos 4. SO2 4, 2 menos. Então vai ficar. É assim a reação. Quantos mols? Então, ó, durante a eletrólise, que é a retirada de elétrons. Quantos elétrons eu tenho que tirar aqui para reduzir esse cara? 2. Então vamos lá. Cobre 2+, 2 elétrons saindo. Vai neutralizar o cobre, redução, vai formar o... Oi, coisa horrorosa. Tô fora, mano. Então, ó, 2 mol, é assim mesmo que se escreve, tá? Não é no plural. E 1 mol. Então vai dar o quê? Para 1 mol, ó, eu não tenho 2 mols desse cara aqui. Para cada mol, quanto de carga que eu tenho? O Faraday
no século XIX que descobriu, 96.500. Então vai ficar o quê? 2 vezes 96.500 coulombs estão para... Quanto vale um mol em gramas? 63,5 de cobre. Então vai ficar 63,5 gramas. Está para 108 mil coulombs, que foi o que a gente encontrou aqui, ó, nos 10, no tempo de 3 horas. Está para x gramas. Ou para a massa, xm, que é a massa. Então agora a gente vai encontrar. Então vai ficar como? Como é que fica esse exercício, galera? Vai ficar 2 vezes 96.500, tá? Basta você fazer isso. Se você quiser somar, ó, vai estar sem calculadora na hora da prova. Vai ser 0, vai 1, 7, 3, vai 1, 10, 19. Então vai dar 193 mil, tá? Certo? X igual a 108 mil vezes 63,5. Então X é igual a 108 mil vezes 63,5. Se você fizer o cálculo aí na sua casa, que você deve fazer para conferir, vai dar esse número aqui, ó. Certo? Dividido por 193 mil. Não se esqueça que eu estou achando a massa. Então vai dar exatamente 35,5. Eu posso parar aqui, ó. O que ele está dando as respostas? Em grama. Então é em gramas. Resposta final. Que maravilha! Massa de cobre bruto é igual a 35,5 gramas. Respondida a questão, então. Depois você vai dar uma revisada. Resposta letra D. De disposição para arrebentar no Enem, galera. Que legal. Não é tão difícil. Grande abraço. Refaça o exercício, hein? Não esqueçam de refazer esse exercício. Foi claro? Então, refaça o exercício. Vamos continuar. Força! Vamos lá. Agora exercício mais light. Teacher, que beleza. Agora um exercício de ecologia, biologia. E por que não de geografia misturada. A biogeografia. Vocês estão vendo aqui o mapa do Brasil. Algumas regiões e mostrando algumas flechas. 2 para a região norte, 1 para a região sul e aí vai. Vamos ver então. 2 pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, encontrando problemas, relatar o problema, tá? Medidas de recuperação e propor medidas de recuperação. A seguir são reproduzidos trechos aleatórios extraídos do relatório desses 2 pesquisadores. Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador 1. Então, ó, relatório do pesquisador 1. Aqui, ó, mata de araucárias. Aqui, região amazônica. Floresta amazônica. Aqui, caatinga. E aqui eu tenho o cerrado. E toda essa faixa escurinha aqui, eu tenho, além dos mangues, aqui a cinza, ó, eu tenho o que? A mata atlântica. É ou não é, queridos? Que maravilha! Continuando aqui, vamos lá. 1. Por causa da diminuição drástica de espécies vegetais desse ecossistema, como pinheiros, opa, já matou. Mata de araucárias. 2. As árvores de tronco tortuosos, cascas grossas, que predominam nesse ecossistema, estão sendo utilizadas em carvoarias. Cerrado. Que é o cerrado. Presta atenção, hein, galera. Centro-oeste.
Centro-Oeste. Cerrado. Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador 2. Que fez o 2? Saiu da Caatinga, passou para o Cerrado, área de transição, zona de cocais, ou mata de cocais, depois floresta amazônica. Extraídas substâncias importantes para a economia geral. Ó, Palmeiras, que é a zona de cocais. 4. Apesar da aridez nessa região em que encontramos muitas plantas espinhosas, aqui é Caatinga. Não podemos desprezar essa sua biodiversidade, que é grande, Caatinga. Então, os trechos 1, 2, 3, 4 refere-se pela ordem aos seguintes ecossistemas. Podemos ler mata de araucária, cerrado, zona de cocais e Caatinga. Que coisa linda, meus queridos! Então, ó, dê uma olhada na aula de Biomas do Brasil. Essa aula muito importante e que vai ajudar vocês na análise, tá? Então, ó, Biomas do Brasil. Brasil, Zil. Grande abraço, meus queridos! Tá sempre ali, professor do seu lado. O que você precisar, mande e-mail, mande sua sugestão, sua crítica, tudo mais. Grande abraço! Ciência e tecnologia para um Brasil melhor. Grande abraço! Vamos, força! Vamos, acredita! Vamos, Enem! Vamos lá, até mais!